Oi gente, tudo bem? Hoje vamos costurar um top super versátil para as meninas que estão entrando na adolescência. O molde vem com a grade que veste dos 12 anos aos 18, é super fácil de fazer e é ideal para quem está começando no mundo da costura. Vou apresentar os materiais e aviamentos e mais 3 opções de acabamento para você escolher a que mais combina com a sua cliente ou para você que gosta de variar a produção usando um único molde. Eu sou a Rô, designer técnica e vestuário, e neste vídeo vou costurar essa peça tão rápida e essencial junto com você num passo a passo bem descomplicado. Caso você tenha interesse em adquirir a modelagem e queira saber as informações, vou deixar aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Vamos costurar? Bom, vamos começar então a apresentação dos materiais. Neste vídeo eu vou fazer uso do Deli Cotton ou Cotton 4%. Ele é um algodão bem macio com 4% de elastano. É um material um pouquinho mais grosso. Então, se você prefere uma peça com um material um pouco mais fino, você pode fazer o uso da microfibra. Eu vou mostrar aqui no final do vídeo para vocês 2 opções que eu fiz com microfibra, colocando o forrinho duplo na parte da frente, tá? Para que a peça não fique transparente. Você pode usar na base um elástico decorado, você encontra vários modelinhos aí no mercado, mas isso é opcional, né? Levando em consideração que a peça fica um pouquinho mais compridinha, fica mais parecida com um top. Esses elásticos decorados hoje em dia, eles dão um aspecto bem bonitinho para a peça, fica um pouco mais delicado. Caso você não queira fazer uso de uma base com elástico assim, você pode fazer o uso tanto do elástico agave, que é o elástico indicado para fazer base de sutiã, e se por acaso você não tiver, você pode estar substituindo pela alça comum. Não é o indicado, mas funciona muito bem como acabamento. Para fazer o acabamento do decote, eu vou fazer o uso do viés de 16 milímetros, mas você também pode fazer o uso do viés de 25. Fica bem reforçado, inclusive dá até para adaptar um regulador aqui. Vou mostrar também para vocês como é que fica colocando um regulador e fazendo o uso do viés de 25 no final do vídeo. Para a base do nosso sutiã de hoje, eu vou usar o elástico Primavera. Vou usar nas alças a alça número 10 com os reguladores. Vou fazer o uso desse regulador decoradinho aqui de coração para fazer a função de regulagem, e aqui para o suporte da alça eu vou usar o regulador comum. Caso você opte em adquirir o molde, ele vai para você em PDF com esse formato, tá? Na frente, desenho técnico, uma sugestão de sequência operacional e algumas informações aqui sobre impressão, uso de material e conferência dos tamanhos. As peças vão sobrepostas, vai do tamanho 12 ao tamanho 18, e aqui no final da folha você encontra as informações a respeito de tamanho de elástico, alça e base. Eu vou costurar com vocês hoje o tamanho 14. Vou cortar apenas uma camada de material, aqui é o nosso cotton. Você pode optar por estar fazendo um forrinho aqui nessa parte da frente ou deixando apenas o algodão mesmo, que já tem uma camadinha mais grossa. Então essa parte de fazer o forrinho da frente é opcional. Hoje eu vou fazer com vocês aqui no algodão sem o forrinho, mas no final do vídeo eu mostro para vocês a gente fazendo essa costura aqui com a parte dupla. Vamos começar na overlock. Vamos lá? Então, vamos iniciar com a parte da frente. Eu vou colocar aqui a minha base das costas e vou posicionar o meu tecido com o lado direito voltado para cima. Já aqui as laterais, eu vou colocar com o lado direito voltado para baixo, nessa posição. E o lado de cá, a mesma coisa. Aqui eu vou fazer a distribuição da peça. Se você tiver muita dificuldade, você já pode ir alfinetando. Eu vou fazer direto na máquina, eu vou fazer a costura de mais ou menos 1 centímetro, depois eu volto aqui para baixo e já alinho. Então agora inicialmente eu vou fazer a costura dessas 2 partes, vamos lá? Então eu começo colocando pontinha com pontinha, alinhou, eu vou levantar meu calcador e vou apoiar. Tem dificuldade? Pode fazer o uso de uma pinça. Coloca aqui uma sobre outra bem direitinho, porque essas pontinhas realmente elas são mais chatinhas da gente manipular. Então segurou aqui as 2 pontinhas, a gente coloca aqui embaixo do recalcador. Eu faço aqui uma costura de aproximadamente 1 centímetro. Aí venho para essa pontinha de cá e já alinho aqui, ó. E faço a distribuição aqui da peça. Por que que ela vai dar uma esticadinha aqui? Porque a gente tem um voluminho de busto. As menininhas a partir de 12 anos já começam aí a desenvolver os seios. Então eu coloquei
uma profundidade rasinha no bojo, mas a peça tem uma profundidadezinha bem suave. E aí aqui eu só dou sequência na costura. Terminei, a peça fica assim, a costura fica dessa forma. E aí eu vou abrir aqui, ó. E aqui a gente já dá para perceber que o bojinho tem uma profundidade rasinha, mas tem. E agora eu vou fazer a mesma operação do outro lado, tá? Aqui, no caso, eu vou começar pela parte de baixo. Eu vou colocar já alinhado aqui pontinha com pontinha. E vou fazer o mesmo processo. Venho aqui no pé calcador, apoio a peça. Costuro um pouquinho. E venho aqui pro final e já coloco aqui pontinha com pontinha e vou costurando aqui já distribuindo. Pronto, frente terminada, tá fechada aqui dos dois lados. Eu vou aqui agora costurar a palhinha das costas, tá? Só observa o lado direito e o lado avesso do tecido. Então, aqui na parte das costas, a gente tem só que atentar essa curvinha que tem aqui, tá? Que é um pouquinho mais profunda aqui. É a parte da pala das costas que fica voltada para o lado de cima. Alinhou. É só fechar. Aqui eu já posso fechar os dois lados. A gente já vai para a máquina galoneira para colocar o acabamento de viés no decote e na pala das costas com uma peça toda fechada. Então, aqui peça fechada dos dois lados. Aqui agora nós vamos fazer basicamente só os acabamentos. Então, ela fica toda fechadinha, ó, frente e a parte das costas. Essa é a maneira mais prática e rápida de fazer, sem o forrinho. Não é que com forrinho é muito difícil, mas demora um pouquinho, porque são várias camadinhas que a gente tem que alinhar. E aí ela tá toda fechadinha, ó. Tá dessa forma. Essa aqui é a minha parte das costas. E aqui é a minha parte da frente. Agora nós vamos para a galoneira para a gente estar colocando o viés aqui nessa parte de cima. Aqui na galoneira eu já passei o aparelho, já tá todo regulado, já testei, já olhei aqui se a costura tá pegando na posição correta. Já tensionei o suficiente para esse tecido, porque cada tecido a gente faz uma regulagem diferente aqui no tensionador do aparelho. E agora eu vou começar a passar o viés. Vou começar passando aqui pelo meu decote. Vou precisar aqui de um pedacinho de viés para a gente fazer um reforço na alça. Então aqui eu já tenho costurado um pedaço. Você já faz a costura aí deixando um pedacinho, uma sobrinha de tecido, uma sobrinha de viés. E aqui é só começar aqui da sequência. Aqui, como o tecido às vezes dá uma enroladinha, você pode ali pegar com a pinça a pontinha para colocar ele para ele entrar de uma forma certinha que não fique dobrado. Encaixou aqui, a gente começa a costurar. Aqui no final acontece a mesma coisa, a pontinha pode dar uma enroladinha, dar uma escapulidinha, então você segura aqui, ó, e deixa um pedacinho aqui pra gente fazer o reforço da alça. E o resultado fica assim. Vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês, aí fica a parte da frente desse jeitinho aqui, e aqui a minha parte das costas. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou começar novamente por aqui, vou só tirar esse excesso aqui que ficou muita coisa. E aí eu vou começar colocando essa pontinha aqui dentro da boca do aparelho. Porque aí a costura vai vir aqui e a gente vai continuar costurando. Vamos passar pela parte da frente, dar a volta em toda a pala das costas e a gente vai terminar aqui do outro lado. Do mesmo jeitinho, a gente vai fazer uma costura só do viés até as costas. Vamos lá então? Ó, vou começar então colocando essa pontinha do lado de cá, porque a peça tem que estar voltada aqui para o meu lado direito. Então aqui agora eu vou pegar nessa posição, porque o viés vai passar aqui por cima e vai dar a volta pela peça por esse lado de cá. Então vou pegar a pontinha, vou colocar aqui na boca do aparelho. Aqui eu gosto de apoiar o dedo só para me certificar de que ele não vai escapulir até um certo ponto. Cheguei aqui nessa parte, eu já solto e eu já arrumo meu tecido aqui, ó. E dou sequência na costura até chegar aqui do outro lado. Vou dar a volta até chegar do outro lado, na pontinha do outro lado.
Já que eu já tô passando pela pala das costas. Ó, aqui eu já tô chegando na parte da pontinha da frente. Então, vou colocar aqui tudo direitinho por dentro. Quando eu chego aqui nessa parte, eu faço a mesma coisa, ó. Eu coloco o meu dedo para me certificar de que não vai sair a pontinha e dou sequência na costura. Terminei, eu corto. Pronto, aqui eu já tenho a minha peça pronta. Aqui já tá colocado no decote, eu vou tirar um pouquinho desse excedente aqui, não corta muito, tá? Porque a gente vai precisar para fazer o acabamento da alça. Então, aqui tá a minha parte da frente e a minha palinha das costas já toda elastizada. Aqui agora a gente vai colocar o primavera na parte da base. O primavera pode ser colocado aqui mesmo na galoneira. Eu vou fazer para vocês na máquina zigue-zague. Vamos lá? Aqui na zigue-zague eu cortei aqui o meu elástico primavera. O tamanho eu já mostrei para vocês que vai estar lá no molde, tamanho certinho. Vou começar aqui pela lateral das minhas costas e vou passar um pouquinho, colocando a minha peça aqui para o lado avesso. Eu gosto de trabalhar dessa forma, não é obrigatório, você encontra aí a maneira como você gosta de trabalhar. Então eu vou pegar aqui uma das laterais e eu vou começar aplicando o meu elástico, colocando aqui o meu lado fofinho para cima. O lado fofinho do elástico, tá? Seria a parte que fica em contato com a pele da cliente, e esse aqui é o meu lado avesso. Então eu vou trabalhar o meu lado avesso para baixo, e esse detalhezinho aqui do biquinho vai ficar para o lado de dentro da peça. Então eu vou posicionar da seguinte forma: vou colocar aqui um pouquinho antes dessa costura lateral, para que não crie muito volume, porque na volta a gente vai passar novamente aqui por cima dessa parte. Outra coisa é o posicionamento do elástico, ele tem que esconder aqui, ó, a parte da base. Então aqui o posicionamento do elástico é, você vai colocar aqui, ó, de forma que você não veja aqui o tecido, ele fique bem na bordinha. E a costura a gente vai passar o mais rente possível aqui na parte de cima. Então vou começar aqui fazendo o zigue-zague. E aí eu só vi apoiando aqui e costurando a peça. E aqui você vem, cobre aqui o tecido. Aqui você vai esticar um pouquinho. Essa daqui é uma maneira de colocar, onde a gente vai esticando o primavera. Se você tiver muita dificuldade, tem alguns vídeos aqui no canal onde eu ensino você fechar o elástico e fazer essa distribuição. Aqui você vai fazer mais ou menos aqui, ó, 5 centímetros, você puxa um e costura. Essa distribuição de elástico, muitas vezes a gente vai pegando com a prática, a gente vai achando uma forma que a gente consiga fazer de uma maneira que ande um pouco mais rápido, tá? Fazendo dessa forma que eu tô fazendo aqui, distribuindo 6 por 1, 5 por 1, não tem nem necessidade de você fazer o recorte do elástico, não. Você já pode ir tirando aqui direto do rolo. Eu cortei para vocês verem aqui como é que faz, mas também é uma opção para quem tem dificuldade de fazer essa distribuição dessa forma, é fechar mesmo a peça e distribuir aqui fazendo pix, tá? Então eu mostrando aqui para vocês que eu tô chegando ao final, aí parece que o elástico tá aqui a continha, mas eu ainda não puxei aqui essa parte. Quando eu puxar, ele vai fazer uma sobreposição de mais ou menos aqui 1 centímetro, e aí a gente passa direto nessa parte. Então eu vou finalizar, tô chegando aqui no finalzinho, ó, vou posicionar o elástico fazendo a minha puxadinha. E aí eu já tô chegando aqui no final da minha peça. Eu vou sobrepor aqui essa parte e vou costurar passando aqui por cima. Dá uma ajudinha aí, que aí vai ficar um pouquinho mais grosso nessa parte. E aqui eu já posso fazer um retrocessinho. Terminei aqui, eu já tiro. E agora, finalizada aqui nessa parte, a gente vai fazer a dobrinha. E aí eu vou bater um outro zigue-zague aqui pra gente fixar essa parte. E aí você dá uma olhadinha, faz uma conferência aqui pelo lado de dentro, para ver se não tem tecido passando aqui, que é muito comum. Eu acho que tem uma parte aqui que passou, deixa eu ver. Aqui passou um pouquinho. Geralmente nessas partes onde tem costura, quando a gente dobra, a gente já vê um pouquinho. Não foi esse o caso, mas aqui nessa parte, por exemplo, ó. Aí passou uma pontinha aqui. Você pode fazer o refilamento aqui antes de fazer esse acabamento de zigue-zague. Então aqui quando você vier fazer essa limpeza dessas partes que sobraram,
Você não pode entrar muito com corte não, tá? Tem que ficar aproximadamente isso aqui, ó, só para quando você virar não aparecer, mas a gente precisa desse elástico aqui também para fazer apoio. Então você faz o revelamento somente do que passar mesmo quando você fizer a dobra e você perceber que passou o material, ok? Então agora vamos lá costurar aqui, fazer um zigue-zague nessa parte. Então aqui agora eu vou começar com o meu zigue-zague, eu vou fazer uma dobrinha, vou escolher aqui um lado, de preferência aqui um pouquinho depois da costura que a gente já fez. Você pode bater aqui pelo lado avesso, mas eu vou bater pelo lado direito, levando em consideração que eu já estabeleci aqui uma marcação na minha máquina, onde fica numa posição boa a costura aqui. Então eu vou virar aqui para o meu lado direito e vou começar costurando depois dessa partezinha aqui mais alta. O meu guia aqui é o meu pé calcador, tá? Eu sei que nessa posição aqui a costura vai bater no lugar certinho, vai pegar o elástico e o tecido. E aí eu vou dar início aqui à minha costura. Agora, o que eu preciso fazer aqui nessa parte? Eu posso posicionar já o tecido com a dobra, botando aqui o elástico primavera para baixo. Eu posso tensionar um pouquinho para o meu tecido ficar esticado. E aí eu vou me preocupar em fazer só aqui uma puxadinha nessa parte, mas é uma coisa bem sutil, para que não fique fazendo aqui volume nessa parte do elástico. Fora isso, é só a costura mesmo, é só dar sequência aqui, ó. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo e volto para mostrar para vocês o resultado final. Então, o resultado final é esse aqui, tá? A peça toda no zigue-zague. Deixa eu chegar aqui, melhorar aqui o foco para vocês verem, ó. Fica dessa forma. E aí, pega aqui, ó, um pouquinho do tecido e um pouquinho do elástico, tá? Então, terminada essa parte, eu vou para a máquina reta para a gente fazer a montagem das nossas alcinhas. Então, aqui pecinha montada, frente e costas. Ó, vou mostrar para vocês como é que ficou. Frente e costas. A gente vai fazer a montagem da nossa alça. Aqui eu já tenho uma alça montada. Essa daqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo, só de um lado, tá? Esse reguladorzinho de coração, ele tem um posicionamento certo pra gente colocar, para ele não ficar virado de cabeça para baixo. Então, por esse lado aqui onde tem a curvinha, a gente coloca de baixo para cima a nossa alça com o lado acetinado, tá? Para cima. E coloca aqui nessa parte. Aqui eu já posso deixar também a posição do meu regulador, ou no caso, se você quiser colocar uma argolinha, também pode ser. Se você optar por colocar o regulador, tem que deixar um espacinho desse aqui, ó, nessa parte aqui do lado da alça, onde fica o acetinado. Então, ó, acetinado da alça, tem que deixar essa aberturinha aqui voltada para esse lado. Aqui a gente já pode deixar nessa posição. E agora eu vou na máquina reta e vou fazer um travete fechando essa parte aqui. Então, aqui com a minha alça aqui já dobradinha, eu vou só posicionar aqui na máquina. Eu gosto de colocar a costura aqui voltada para o lado de cima, que o acabamento fica mais bonitinho. Mas se você não tem segurança, pode colocar costurando aqui pelo lado avesso mesmo. Então, eu vou colocar para cá e vou fazer aqui uma travetinha. Terminou? Eu tiro aqui os meus excessos de linha ou deixo para tirar depois no final. E eu vou tirar já essa parte aqui que sobrou. Daqui, como já tá, minha fivelinha já tá aqui na posição correta, eu só vou encaixar. Daí eu venho aqui pela parte de baixo do coraçãozinho, onde tem essa pontinha, e encaixo. E vou voltar aqui pelo lado de cima, tá? Onde tem aqui as curvinhas. Pronto, aí eu tenho aqui a minha alça montada. Para colocar na parte do sutiã, eu vou precisar de mais um pedacinho aqui, ó. Eu cortei um pedacinho aqui de mais ou menos 5 centímetros, pode ser um pouco menos. Eu não gosto de cortar muito pequeno, porque a gente fica meio sem apoio para trabalhar. Então, aí eu coloco aqui, ó, na segunda espacinho que a gente deixou voltado para cima. E já deixo aqui nessa posição. E aí, agora é só costurar a minha alça. Eu já fiz aqui um lado da alça, assim fica a parte das costas.
E aqui fica a parte da minha frente. E agora eu vou fazer esse outro lado aqui com vocês. Então, eu vou começar costurando aqui essa parte da frente, porque eu optei em colocar o regulador para a parte das costas, mas fica aí a seu critério. O que você achar que fica melhor para você, você pode estar fazendo, não tem problema, tá? Então, eu vou encaixar aqui, ó, o pedacinho de viés que a gente deixou com o pedacinho da alça e vou fazer aqui um travete. Terminei, eu vou virar aqui para o lado direito e vou jogar as duas partes aqui para a parte de trás da peça e vou fazer um travete novamente aqui nessa posição. A distância que eu vou dar aqui, ó, é de um pezinho de calcador, ou seja, terminou meu sutiã aqui, eu venho e encaixo nessa parte. E aí eu faço um outro travete nessa parte aqui. Terminou, fica dessa forma, eu vou virar e vou cortar esse excesso. Terminada a nossa parte da frente. Agora eu vou para a parte de trás. Aqui, como eu já tinha colocado aqui em um dos lados, para eu achar a posição, eu vou colocar aqui, ó, costura com costura. Vou ver onde é que tá a posição da outra alça que eu coloquei. Se eu tiver dificuldade, eu venho com o alfinete e deixo aqui marcado. Só para na hora de eu costurar aqui, eu me certificar de que vai ficar na mesma posição da outra alça. E aí eu faço assim, ó, apoio aqui, já tiro aqui o meu alfinete e vou fazer um retrocesso ou um travete, depende da máquina que você tem aí, bem na bordinha. E o outro eu vou fazer aqui, ó, em cima da costura da minha galoneira, tá? Então, vão ser duas costuras para ficar um pouco mais reforçada essa parte aqui. Aí eu vou virar aqui e vou cortar os meus excessos. E fica dessa forma aqui. Agora eu vou mostrar para vocês os outros dois modelinhos que você pode estar fazendo e outras opções de acabamento e aviamentos. Então, assim ficou a nossa pecinha. Resultado final, nós fizemos essa daqui no Delicoton, tá? Colocamos aqui o viés de 16. Colocamos também aqui na peça um reguladorzinho, tá? Na parte das costas aqui, com o reguladorzinho igual a gente colocou, ou optar por usar o viés de 25 para ter um reforço melhor na alça. E aí fica assim. Vou mostrar para vocês aqui uma opção que eu fiz com o elástico de 25. Ele ficou um pouquinho mais comprido, porque aqui no caso nós não fizemos a dobra para fazer a costura aqui, que é o que a gente fez nesse caso de cá. Aqui a gente usou aquele elástico decorado que eu mostrei para vocês no início do vídeo. E aqui nós não usamos alças, nós já fizemos direto aqui com o viés de 25. Mas eu coloquei também um reguladorzinho de plástico. Vou mostrar aqui para vocês o lado avesso dele. O lado avesso tá dessa forma aqui. Então, ele tá duplo, ó. Eu coloquei o forrinho na parte da frente. Então, ele fica um pouquinho mais grosso. Você pode usar essa técnica aqui para quando o seu tecido é mais fininho ou o tecido é branco, você fazer o corte duplo dessa parte da frente. Inclusive, está sinalizado no molde dessa forma. E aqui eu vou trazer para vocês o tamanho 16. Eu também fiz na microfibra, esse de branco também na microfibra. E aí aqui eu fiz com a opção de base da alça de sutiã. Aqui no caso eu usei o tamanho 13. E aí eu coloquei o elástico 16 nessa parte e aqui na parte de trás eu fiz com um fechinho. Aqui eu acho que as meninas aí de 16 e 18 anos, acho que preferem dessa forma, né? Com fecho. Mas aí você pode optar também por fazer no formatozinho de top. Então chegamos ao final do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueçam de curtir. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou respondendo aos poucos. Compartilhem o vídeo com as meninas aí de produção de lingerie, porque essa é uma peça de ótima saída. Então um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.